Opinião em debate. Oferecimento. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. FIEG. Pelo futuro da indústria. FIEG é mais investimento. Boa noite para você aí de casa. Meu nome é Mônica Gonçalves. Estou aqui apresentando o programa Opinião em Debate, substituindo o insubstituível Rosenval Ferreira. E hoje com um tema totalmente instigante, onde a gente feito de forma bem feita, valoriza as emoções, permite uma troca de ideias e também de comportamento. E estou aqui com pessoas maravilhosas, pessoas de alto gabarito para falar sobre isso. Eu estou até um pouquinho nervosa, porque dois deles são meus professores e, sendo avaliada, a gente fica um pouquinho mais na berlinda, né? Não, professor Carlos André e professora Liliane. Então, a gente fica, assim, um pouco mais nervosa em relação à questão do tema. Mas é um tema onde, quando feito com clareza, quando feito de forma correta, ele promove informações, ele promove a atenção das pessoas, não somente na vida profissional, mas também na vida pessoal. E você vai descobrir que a oratória não é algo nato, é algo que você pode desenvolver também. E, como eu já falei aqui do professor Carlos André e da professora Liliane, vou apresentar hoje esses excelentes profissionais que estão aqui comigo. Professor Carlos André, seja muito bem-vindo, professor e advogado, né, conhecidíssimo aqui no estado de Goiás e até fora do estado de Goiás. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter recebido o nosso convite, tá bom? Mônica, eu quero agradecer a você, dizer que é uma honra estar aqui com você nesse programa tão importante que é a Opinião em Debate, um programa que é muito conhecido aqui no estado de Goiás, dizer que você não precisa ficar nervosa, porque você se comunica muitíssimo bem e a prova disso é que você está aqui junto conosco, liderando nesse momento esse programa. Um abraço ao querido Rosenval, pessoa por quem eu tenho muita admiração, e cumprimentar também os meus queridos colegas professores que são tão competentes, que nos honram aqui junto na tribuna. E a professora Liliane Bueno também, professora, né, mentora em comunicação, palestrante, excelente comunicadora e ex-jornalista, né, professora também. Seja muito bem-vinda e obrigada pelo convite, de ter aceitado o convite de vir ao nosso programa. Eu que agradeço, Mônica, faço das palavras do professor Carlos André as minhas também. É uma honra estarmos aqui juntos hoje para falarmos sobre esse tema que envolve todo mundo que nos assiste, que é a comunicação, que é a oratória, trazer esse tema para o nosso dia a dia e te agradecer, inclusive, pelo privilégio de estar aqui hoje, como você mesmo disse, substituindo o insubstituível, mas que honra estar aqui hoje com você coordenando essa apresentação. Então, a gente que agradece pelo convite. Obrigada. E conhecendo agora também você, né, o professor aí, o Leonardo Soto, professor especialista em comportamento humano e comunicação. Muito obrigada por ter recebido o nosso convite de coração. Muito obrigada, é um prazer te conhecer. Para mim, o prazer é muito grande estar aqui, poder compartilhar conhecimento com todos vocês, aprender também com todos vocês a respeito desse tema tão latente na nossa sociedade, né? Pessoas que têm problemas de comunicação nas organizações, enfim, na vida pessoal, na vida profissional. E hoje nós vamos falar a respeito disso. Vai ser muito legal, muito produtivo. E para mim é uma honra, de fato, estar aqui com tanta gente e com tanto conhecimento nesse lugar. E eu já até estou bem mais tranquila agora, gente. Vou falar a verdade para vocês, foi só essa pequena introdução aí, onde eu dei uma titubeada, mas já estou bem mais tranquila, bem mais à vontade. Sabe por quê? Porque quando você tem pessoas assim perto de você, a energia transmitida é maravilhosa, vocês não têm ideia, não. E eu quero começar aqui, falando aqui com o professor Carlos André, já diretamente, já vamos começar, professor, já direto já ao assunto, né? Quando que a gente pode dizer que após uma palestra, após uma apresentação, ou uma aula, até um programa que eu, por exemplo, esteja apresentando, a comunicação foi realmente boa? Nossa, sua pergunta é bastante
bastante interessante, profunda e complexa. Muito rapidamente, quando nós pensamos em comunicação, esse talvez seja um dos conceitos mais complexos que podem existir. Por quê? Porque quando nós pensamos em comunicação, inicialmente na área de letras, por exemplo, nós temos a ideia de que comunicação é apenas o ato de passar a informação. E o que se sabe recentemente é que isso é um equívoco muito grave. Por que é um equívoco muito grave? Lendo uma obra do Yuval Harari, uma obra muito interessante chamada Sapiens, em um dos capítulos ele claramente mostra que um dos objetivos do Homo sapiens é a sobrevivência. E para que haja sobrevivência, naturalmente tem que haver o processo de comunicação. E para haver o processo de comunicação, é preciso que alguém convença outras pessoas de fazer aquilo que, teoricamente, as pessoas nem estavam pensando em fazer ou que não quisessem fazer. Conclusão. Em resumo, no mundo contemporâneo, principalmente no mundo capitalista, o que é comunicação? Não é só passar a mensagem ao outro. A comunicação está intimamente ligada à ideia de convencer o outro. Veja só como é interessante. Convencer. Essa palavra é bastante forte nesse momento, mas se eu não convenço o outro daquilo que eu quero passar, há tão somente um aspecto de tentativa de comunicação. Então não houve comunicação. Para responder a sua pergunta, quando é que depois de uma palestra, depois de uma entrevista, depois de um júri, depois de uma reunião em que há necessariamente a liderança, houve comunicação? Quando você conseguiu efetivamente passar para o outro aquilo que você gostaria de passar e principalmente que esse outro de alguma maneira tenha acreditado em você, tenha havido persuasão. É muito comum hoje em dia, em razão principalmente de aspectos que envolvem a muito importante psicologia positiva, há uma troca ali, não é? Mas no fundo qual é o efeito? O efeito é de convencimento. Se você não conseguiu convencer, se o outro não conseguiu ficar conectado a você, não houve eficiência em comunicação. Portanto, para resumir, e aqui está ligado à perspectiva da comunicação, né, da minha fala, para resumir convença as pessoas. Se você não conseguiu conectar-se com elas, se você não conseguiu, se essa é a minha fala, não trouxe conexão, ninguém é unânime, é importante observar isso. Pode não ter trazido conexão a algumas pessoas. Mas se eu conseguir levar a conexão do que eu acabei de falar, a maioria, ou pelo menos aquelas que se conectam com o que eu acabei de falar, houve comunicação. Comunicação é persuasão. Persuasão. E pegando esse gancho, doutora Liliane, nós temos técnicas de oratória, técnicas da comunicação eficaz, tanto em casa quanto no trabalho. Como me preparar para uma boa apresentação? Quais são as técnicas de oratória? Não que você vai falar todas aqui, senão você vai dar aula aqui para nós. Senão eu vou pedir licença para os colegas. Mas como se preparar para uma boa apresentação? Quais são as melhores e as principais técnicas de oratória para trazer a persuasão que o Dr. Carlos André tanto falou? Como bem colocou o professor Carlos André, a comunicação tem muito a ver lá com a origem da palavra, né? Lá no latim comunicato, que é o tornar comum. Eu digo que hoje em dia, muitas vezes nós pensamos que estamos nos comunicando, quando na verdade estamos trocando monólogos. Eu estou aqui falando, achando que vocês me compreendem, vocês me respondem e a gente parece trocar, aí vem as trocas, porém não há uma compreensão, um consenso. Nada se leva daquilo que eu falei. Então, se as pessoas não levarem nada deste programa em que a gente está aqui abordando a comunicação oratória, logo nós não nos comunicamos. Essa é a questão. Então, como que eu vou me preparar? Partindo desse pressuposto. Como eu vou me fazer melhor compreendida por esse público? E o melhor caminho é pensando primeiro no outro antes de pensar em mim. Então, vou me preparar. Quem é o meu público? Com quem eu vou falar? São empresários? São adolescentes? É o time ali da organização? Quem são essas pessoas que vão me ouvir? Quais interesses elas têm? A partir daí, a gente vai construir um conteúdo direcionado para falar com essas pessoas. Isso é tão interessante, Mônica, porque muitas vezes as pessoas ficam tão nervosas antes de se apresentar, porque elas constroem uma apresentação com base no que elas acham que é necessário trazer. Eu falo, pessoal, e aí o jornalismo me ajuda muito, viu, colegas, nessa parte. Que eu falo, o jornalismo nos ensina a ouvir o outro, a aprender com o que ele nos contou e ali, então, construir a nossa reportagem. Na comunicação não é diferente.
Então, quanto mais interessado a gente for nas pessoas com quem a gente se comunica e, claro, saber qual o meu objetivo com aquela fala, eu vou ter condições de pensar em um roteiro, por exemplo, muito mais assertivo, com uma abordagem que conecta, com uma abordagem que convence, porque falando a mesma língua, tratando dos mesmos interesses, trazendo termos que são comuns para aquela audiência, eu vou me fazer muito melhor compreendida e muito melhor recebida. Então, se a gente fosse abordar a preparação do âmbito do conteúdo, vamos por aí, já que é um tema bem amplo, eu daria esses conselhos iniciais. Entenda quem é seu público, tenha um objetivo muito claro e, ao se apresentar, busque pontos de conexão para ele entender que realmente você sabe com quem está falando. E aí, pega justamente no ponto que eu gostaria de saber do Dr. Leonardo. Sim. Comunicar não é somente falar, né? O corpo também fala, os olhos falam, o ouvir também é uma forma de falar. Então, a comunicação, ela não se trata somente de despejar um monte de informações a quem está nos ouvindo. O que mais o comunicador precisa fazer para poder ter a persuasão que o Dr. Carlos André nos trouxe inicialmente? Perfeito, excelente pergunta. Bom, para que haja adequação, como a doutora disse, persuasão, como o doutor disse, há necessidade de adequação ao público. Então, preciso adequar ao público, preciso entender o meu público, preciso ter um objetivo muito claro do que eu quero passar. Que tipo de comunicação? O que eu vou passar? Qual é o meu público? E aí, obviamente, um que tange as técnicas, contato visual, gestos e expressões faciais que estejam coerentes com a minha fala. Eu costumo fazer uma brincadeira muito interessante com alguns alunos meus. Eu digo muito assim: hoje eu estou muito feliz. Então, a minha expressão facial, ela não foi coerente com aquilo que eu verbalizei. Então, precisa ter coerência dos meus gestos e expressões faciais para que eu seja convincente, para que meu público me entenda e o que adequa ao meu público. E também vai a linguagem também verbal. Então, eu preciso tratar a parte verbal. Que tipo de linguagem eu vou utilizar? Norma culta, coloquial? Eu não posso falar em termos técnicos também se eu não tenho um público técnico. Eu vou criar um ruído na informação e na mensagem. Um ruído que não existia, mas criei. Então, preciso ter essa expertise e essas técnicas. Então, adequar, ter objetivos claros, fazer o contato visual. Contato visual é de extrema importância. Por quê? Aquele velho ditado: nos olhos estão o espelho da alma. E na nossa alma reside tudo que nós somos. Quando a gente faz um contato visual com o nosso público, eu me conecto com o meu público. E naquele momento, essa conexão é tão poderosa em termos emocionais que eu passo a ser convincente. Então eu preciso fazer pausas, eu preciso trabalhar muito bem a minha oratória, a minha comunicação, enfatizar as palavras, falar de forma tranquila e calma, porque dessa forma eu passo confiança para o meu público. Eu estou emocionada, gente. Sinceramente, terminamos esse primeiro bloco tão rápido e emocionada. E esse primeiro bloco, ele tem o patrocínio da água Levite, que é considerada a água do bem. A água com pH mais alcalino do mundo, com pH 33,33. Se você quiser, ela traz vantagens e benefícios à saúde a todas as pessoas, equilibra os níveis de ácido do corpo e em ambientes alcalinos ajuda a manter a função celular saudável e prevenir doenças em geral como câncer. Para você pedir a Águas do Bem, você vai ligar no 62 8542 1234. E o Complexo Sicoob, com mais de 2.000 pontos de agências em todo o Brasil. Não deixe a sua empresa na mão de qualquer banco. Procure o Complexo Sicoob e deixe sua empresa na mão de quem realmente entende de finanças. Vamos para o segundo bloco, vamos para o intervalo comercial e depois voltamos para o segundo bloco já já.
Opinião em Debate no ar, segundo bloco. Vamos voltar aqui com o professor Leonardo, porque eu fiquei super curiosa em relação a essa questão de entonação de voz, falar alto, falar baixo, em que momento eu vou sorrir, em que momento eu vou falar uma piada ou não falar. Mas, em suma, como que a linguagem corporal ela pode influenciar numa boa comunicação, professor? Perfeito. Lembrando que a comunicação não verbal, obviamente, ela tem 55% de impacto na comunicação em geral. Então, a comunicação não verbal, ela fala muito mais do que a verbal. E, para isso, é necessário que eu tenha que ter coerência nos meus gestos, obviamente, e expressões faciais, porque dessa forma eu passo confiança. O meu corpo fala muito, minhas mãos falam muito. Então, por exemplo, eu tenho que sempre que falar com as mãos voltadas levemente para cima, porque isso denota transparência, honestidade. Os políticos fazem muito isso, grandes líderes fazem muito isso. Então, eu também denoto acessibilidade, eu estou sempre acessível. O meu tronco tem que estar sempre à frente, virado para as pessoas, para o meu público, porque dessa forma eu demonstro que eu estou me conectando de forma inconsciente. Lembrando que a linguagem não verbal age num processo inconsciente no cérebro do seu público. Então, o receptor, ele recebe a mensagem e ele passa a ter confiança em você através dessa linguagem não verbal. O contato visual também é uma forma de linguagem não verbal. Então, obviamente, quando eu faço o contato visual, e é aquele contato visual de acolhimento, não é de intimidação, porque as pessoas até dizem 2 a 3 segundos, olhar nos olhos da pessoa, porque se passa disso, você começa a intimidar a pessoa e ela se sente intimidada ou coagida de certa forma. Então eu preciso me conectar com as pessoas desse jeito, meus ombros, a minha postura fala muito também. Pesquisas na neurociência demonstram que quando eu tenho uma postura de confiança, mesmo não estando confiante, eu passo a ficar confiante. E tudo isso faz muita diferença na comunicação, na persuasão, inclusive. Porque para eu ser convincente, eu preciso transparecer através do meu corpo. E aí entra uma coisa que eu já perguntei para a doutora Liliane já em aula, mas eu vou repetir aqui para os nossos telespectadores que gostam de comunicação, que querem entrar no ramo ou que só querem aprender para poder comunicar bem em casa. O nervosismo, doutora Liliane, como combater esse nervosismo? Como deixar... O meu aqui foi rápido. Foi só na entrada, logo eu já fiquei super à vontade. Eu fiquei nervosa só porque é um tema que eu domino um pouco, mas por ser vocês, meus professores, né? Pode ser que às vezes a pessoa chega num público que ela não conhece, faz palestra há muito tempo, mas vai falar de um tema que ela não domina muito bem. Como dominar esse nervosismo? Como dominar essa questão de chegar e já ver a plateia ali pronta para você dominar ela? Ela deixou a pergunta de ouro para mim, vocês viram aí, né? O desafio, aquela pergunta de milhões. Vamos lá. Primeira coisa, nós aceitarmos que todos ficamos nervosos. Não é porque estamos nós três aqui falando sobre esse tema, compartilhamos sobre este tema em salas de aula, nas redes, não significa que nós também não tenhamos os nossos momentos de nervosismo, como você muito bem colocou. Eu brinco, Mônica, que o dia que tem uma gotinha de suor que ela escorre pela minha coluna, o dia que ela não escorrer mais, professor Carlos André, tem alguma coisa errada. Então, como nós lidamos com esse nervosismo? Primeira coisa, aceitando, que é o primeiro passo, de que vai ter. Significa, inclusive, que existe uma adrenalina envolvida, uma ansiedade, que foi muito do que você sentiu aqui neste momento. Segundo, percebi isso, então tem passos que nós podemos fazer antes de entrarmos no palco, seja ele um palco tradicional com um microfone na mão ou um palco da vida, que são as situações em que a gente precisa se comunicar. Como? Exercícios de respiração profunda. E quando a gente fala de respiração, nós esquecemos como se respira. A gente precisa ir lá assistir os bebês dormindo para nos lembrarmos de como é a respiração certa. A diafragmática, que é aquela que quando eu puxo o ar, não são os meus ombros que sobem, que eu respiro e faço. Quando eu faço isso, eu tenho a minha capacidade de aproveitar esse oxigênio reduzida. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu respiro a nível de ombro, que eu faço...
Eu estou tendo ali de 10% a 30% no máximo da minha capacidade respiratória sendo aproveitada. Quando é que a gente amplifica isso? Quando eu vou para o diafragma. Então, basta colocar a mão na barriga, puxar o ar e sentir essa barriga encher como um balão e depois expira pela boca. Por que isso é tão importante? Quando a gente está num processo de nervosismo, voltando também lá atrás, o nosso cérebro entra naquele estado de fuga ou ataque, tão primitivo. Eu uso o exemplo sempre da zebra no meio da savana, que quando ela está lá misturada com as coleguinhas dela, ela se sente menos insegura diante do predador que é o leão. Assim somos nós em conjunto, quando estamos juntos aqui, todos nós. Porém, quando você é colocado em destaque, é como se eu pegasse essa zebra e pintasse ela com marca-texto. E aí agora você está completamente exposto. Então, nosso cérebro, ele entra nesse estado. A respiração, ela nos coloca no nivelamento, a gente regula esse emocional. Outra forma, nos preparando, fazendo o que nos cabe. Não, eu tenho um roteiro, eu já guiei, eu já fiz uma palestra como essa, eu sei o que eu quero dizer. E uma técnica que eu sugiro sempre, chegue mais cedo e converse com as pessoas. Chegue antes. Se ninguém te conhecer, nem te se apresente como palestrante, como orador. Chegue e comece a conversar. Você vai entender que ninguém é tão ameaçador assim. Que essas pessoas são comuns como você, que na verdade elas estão ali querendo te ouvir. E lembre-se sempre, se você foi convidado para estar lá, é porque você sim tem um motivo para ter esse lugar de fala. Então são algumas estratégias e que a gente começa a passar por driblar esse nervosismo. Professor, nós temos só 2 minutos, você vai abrir o próximo bloco, tá? Porque eu quero continuar nessa mesma linha, nós vamos falar sobre o branco. Quando dá o branco na nossa cabeça, a gente vai começar o próximo bloco com você. Porque a gente tem que falar sobre o nosso patrocinador desse bloco, que é o El Argentino. Vocês conhecem o El Argentino? Já foram lá? É a gastronomia argentina dentro de Goiânia. São japoneses que fazem comida argentina dentro de Goiânia, gente. É um restaurante espetacular. O Dr. Carlos André pode dar o testemunhal dele aqui tranquilamente. É um espaço intimista, aconchegante. De segunda a sexta eles servem um jantar maravilhoso. No domingo, um almoço também espetacular. E você pode fazer sua reserva através do 3941-4008 ou do 999-29-0014. O El Argentino, ele fica na Rua 4, número 394, setor oeste, Goiânia. Vamos finalizar esse bloco e voltamos já já. Eu tenho certeza que vocês estão super curiosos para saber sobre essa questão de o que fazer quando dá o branco na hora da palestra, na hora do ao vivo, mas eu vou deixar essa resposta para o Dr. Leonardo, porque eu tenho uma outra pergunta para fazer para o Dr. Carlos André. Dr. Carlos, o que estudar para ter uma boa oratória? Eu estou começando. O que ler? Vocabulário, gramática, concordância verbal, com conjugação verbal correta, como que eu faço para adquirir isso? É praticando, é estudando? E para fechar com chave de ouro essa pergunta, porque eu gosto de perguntar várias coisas numa pergunta só, as gírias, dependendo do público, eu posso usar ou nunca eu posso usá-la? Como é que é? Me dá uma luz aí. Ótimo, ótimo. Os russos, ainda lá no século XIX, iniciaram uma lógica do estudo daquilo que nós chamamos de processo de comunicação. Então, eles diziam o seguinte: existe um emissor, sempre no processo de comunicação, um emissor, um receptor, que são os elementos subjetivos do processo de comunicação. Nós estamos aqui dialogando e, consequentemente, como foi muito bem falado, por que tem que haver adequação? Porque o meu receptor é mais importante do que eu. Por quê? Porque o objetivo, como nós falamos, é a persuasão. Persuasão no sentido mais profundo da palavra. Eu preciso fazer com que o outro, evidentemente, se conecte comigo. Essa é a lógica subjetiva. Por isso que eu fui estudar psicanálise. Não me bastaram as letras do direito. Eu fui estudar Lacan para entender algumas teorias da psicanálise, para, no Instituto, falar sobre oratória com meus colegas advogados, falar sobre oratória com meus colegas que são empresários, líderes, né, em termos de empresas. Mas só que nós temos também outros elementos da comunicação. Quais são esses elementos da comunicação? O contexto. O que é o contexto? O contexto é o papel social. Neste momento, eu sou o professor Carlos André. Mas há momentos em que eu sou o pai da Yasmin.
mas há momentos em que eu sou o marido da Marina. E, consequentemente, observe como é interessante, quando o papel social muda, muda a minha linguagem e muda a minha mensagem. Eu disse, emissor, receptor, até eu peço desculpas, essa é uma fala, por exemplo, contextual, né? Eu estou falando como professor. Aqui, especificamente, os colegas estão nos ouvindo. Então, por isso a perspectiva didática. Estou metalinguisticamente falando isso. Emissor, receptor, contexto, que é o papel social. Mensagem é o que eu quero passar, sabe, Mônica? Então, por exemplo, eu estou como político. Qual a mensagem que eu quero passar? Eu quero passar uma mensagem de direita, de esquerda? Eu quero passar uma mensagem de centro? A mensagem as pessoas não conseguem saber o que é. Então, quando eu digo, eu tenho uma mensagem para passar, a mensagem é um elemento subjetivo. Agora, o que é a linguagem? Que aí entra a sua resposta. A linguagem é a materialização da minha mensagem. A linguagem, o que as pessoas chamam de linguagem, é aquilo que materializa o que eu penso. Por exemplo, eu tenho uma concepção de vida um pouco mais conservadora. Há algo que prova isso, este lenço. O lenço, em linguagem não verbal, é a prova da percepção que eu tenho de vida, a forma como eu vejo o mundo, a forma como o mundo se apresenta para mim, a forma como eu vejo o casamento, a forma como eu vejo a perspectiva da linguagem. E aí, então, dentro do que você acabou de falar sobre gírias, sobre variante de linguística coloquial, culta, etc., qual a linguagem usar? Então, há sempre uma lógica de senso comum. Olha, se eu estou conversando com alguém que usa só linguagem coloquial, eu tenho que usar a variante de linguística coloquial. Depende. A questão é o seguinte, o que você quer passar? O seu objetivo é passar a ideia de ser igual àquele alguém? De se comunicar? Se o objetivo for esse, você vai escolher a variante coloquial da língua portuguesa. Se o seu objetivo for se comunicar com alguém que usa gíria, então você vai se utilizar da gíria. Mas o seu objetivo pode não ser esse. Seu objetivo pode ser, por exemplo, demonstração de poder, o que era muito comum no mundo jurídico antigamente. Se utilizava uma linguagem técnica, jurídica, com que finalidade? Não era de se comunicar, não era de se tornar comum, mas para exercício de poder. Isso é muito importante que as pessoas saibam. O ato de comunicação não necessariamente gerará comunicação, pode gerar uma relação de poder. Então aqui, por exemplo, em Goiás, nós estamos liderando, junto com o Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, a linguagem simples. Por que a linguagem simples? Porque nós, como juristas, não podemos exercer poder sobre o cidadão. Ao contrário, nós temos que passar ao cidadão uma linguagem que ele entenda. Nesse ponto, existe comunicação. Respondo, portanto, da seguinte maneira. Qual o seu interesse com a comunicação? O seu interesse é exercer poder? Ou o seu interesse é se tornar comum e, portanto, de fato, se comunicar? Depende. Vai depender naturalmente do ethos. Depende naturalmente daquilo que a pessoa tem por finalidade no processo de comunicação. A finalidade pode até ser a não comunicação. Como vários políticos tentam fazer. Da grande maioria. Se pergunta uma coisa, responde outra e utiliza-se de variantes, né, da língua portuguesa, principalmente de um português muito castiço, às vezes, para poder fazer com que as pessoas não entendam o que eles estão falando, né? E voltando então, professor, agora no branco, que eu acho que é de extrema importância a gente poder conseguir sair, né, dessa situação, tanto numa entrevista ao vivo quanto numa palestra. A neurociência deve explicar isso para a gente, né? Como que ela explica isso? Sim. O branco ele pode acontecer por questões de nervosismo ou porque, como a própria professora doutora disse para nós aqui, a respeito da luta e fuga. Então, a amígdala cortical, que é a amígdala que está no sistema límbico do ser humano, ela dispara. Então, é a amígdala que você fica ansioso, ela dispara. Quando ela dispara, segundo a adrenalina, noradrenalina, você perde, esqueceu o que você ia falar. Nesse momento, é muito difícil você retomar e lembrar. O que a gente costuma trabalhar? Ensaio mental. O seu cérebro precisa ser colocado naquele ambiente. É a prática, é a simulação. Então, antes de você entrar no ar, antes de você falar, antes de você fazer um discurso, coloque-se primeiramente no ambiente, no seu cérebro. Então, como assim, Léo? Se visualize fazendo aquilo, depois você faz aquilo, simulando como se estivesse fazendo de fato. Quando eu coloco o meu cérebro naquele ambiente, já não é mais um susto para ele, porque não é informação nova. Então eu criei um caminho
neural para aquilo, para aquela situação, e aí eu consigo executar. Então, nos bastidores que eu tenho que treinar. Na hora, Léo, o que eu posso fazer? Simples. Posso utilizar palavras-chave. Como assim? Eu utilizo âncora. Eu posso utilizar a PNL. Ancoragem é uma técnica da PNL para que eu possa lembrar na hora. Então, se olha no celular ou olha no tablet, bateu o olho na palavra-chave, você já lembra o que você ia falar. Pode ser um recurso também. Entendi. Eu já comprei esse tablet justamente para isso, para eu olhar as palavras-chave e não esquecer mais. Eu já não tenho mais essa questão de branco. Assim, eu desenvolvi a minha própria técnica, né? Então, assim, eu já quando eu perco, eu mudo o tema na mesma hora, respondo alguma outra coisa, eu volto no outro assunto, faço igual. Olha, gente, não é questão política, não é intriga da oposição, faço igual a Dilma, eu respondo o que não me perguntaram. Mas eu fiz esse desenvolvimento para ficar menos nervosa, para ficar mais tranquila. E é uma técnica, querendo ou não, é uma técnica, sim. Depois eu volto e respondo o que realmente me perguntaram. Mônica, licença. Fica inclusive, à vontade. Rapidamente, é que eu lembrei que vocês falando, em palestras, é muito importante a gente lembrar, apenas nós sabemos o nosso roteiro. Isso. Então, claro, a gente pode ter o slide, inclusive, para uma ancoragem de uma ideia-chave, mas apenas nós sabemos o contexto. Então, já aconteceu comigo, estou aqui confessando para vocês saberem, eu simplesmente esquecer um dado que eu gostaria de trazer. E aí eu usei uma técnica que foi retomar as ideias anteriores para tentar me lembrar, não veio de jeito nenhum, eu simplesmente pulei. E no final, vocês acham que alguém sentiu falta? Não. Ninguém nem sabia que eu ia falar daquilo. E eu também, quando vou palestrar, fazer alguma palestra, eu parei de falar, gente, eu venho trazer para vocês 3 coisas. Não, eu parei. Porque vai que eu esqueça a terceira, então eu vim trazer algumas coisas para vocês. Eu parei de enumerar, de quantificar, porque no caso do branco, dá para colocar só aquilo que está sendo lembrado naquele momento, e depois eu volto. Então eu fui desenvolvendo, gente, fui desenvolvendo aí devagarinho. Liliane, quais os principais erros, quais os erros mais comuns que as pessoas cometem na oratória, na comunicação? Vamos lá, depende do contexto também, mas vamos pegar aqueles mais comuns. Por exemplo, hoje em dia, o vício de linguagem. Nós não somos conscientes, nós não prestamos atenção em como a gente se comunica. Então, eu recomendo muito, ouça os seus áudios no WhatsApp, preste atenção nas conversas que você tem. Quem está começando a desenvolver oratória, eu sempre falo, tenha um amigo para chamar de guardião no trabalho. É aquele que vai te alertar quando você cometer um erro, falar né demais, se estender por muito tempo. Isso é muito bacana. Então, o primeiro ponto que eu acredito é o vício de linguagem. O segundo é exatamente a gente não utilizar da nossa linguagem não verbal. Existe uma pesquisa que aponta que quando nós nos comunicamos com gestos, com recursos visuais, a gente aumenta em 64% a chance do nosso público lembrar daquilo que a gente disse. Então, não dá para a gente ignorar o poder da nossa linguagem não verbal, que é trazer as mãos para a fala, a questão da postura, como o professor muito bem colocou. Vamos lá, então, vícios de linguagem, a questão da linguagem não verbal, e vamos falar de conteúdo? Falar sem planejar, partir para o improviso. Eu adoro a técnica da visualização que o senhor trouxe, para mim faz muito sentido, inclusive na aplicação com alunos, com clientes, e mais do que isso, eu digo que toda vez que a gente parte para o improviso, nós damos sorte para o azar. Então, o improviso, ele também precisa ser uma técnica. Quando você estiver muito bem seguro e preparado, você poderá se utilizar do improviso, mas existe até uma estratégia para isso. Os professores podem dizer, né, se concordam ou não, que até saber usar a carta na manga exige técnica. Portanto, para quem está começando, planeje a sua comunicação, vai por mim. Aqui tiveram várias orientações para você começar a se planejar. Então, planeje, treine, não subestime o poder de uma boa comunicação. Não ignorem. Use o espelho, use o áudio do WhatsApp. Então, partindo aí, pensando em fala, em conteúdo e em linguagem não verbal, eu apontaria esses 3 principais erros. Mônica. Excelente. É incrível como passa rápido, né? E um ponto importante, se me permite, Mônica, é a naturalidade. Uma das coisas fundamentais, a professora colocou muitíssimo bem, é que
O professor de oratória, o orador, ele não pode, dentro dessa perspectiva de papel social, ser uma personagem. Quando eu falo na perspectiva contextual, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando eu estou aqui como professor, é isso efetivamente um papel verdadeiro. A perspectiva da verdade está em se comportar nesse papel. Eu acredito que um grande problema de muitos comunicadores é que eles teatralizam no sentido pejorativo e são criados para isso, e a falta de naturalidade, isso é perceptível. Eu volto a dizer, a falta de naturalidade é perceptível. As pessoas vão perceber que você não está sendo pessoal. E, consequentemente, isso vai tirar a sua credibilidade como comunicador. Não criar um personagem, não. né? E esse bloco, ele tem o patrocínio da Cical. Você está cansado de decepções na hora da compra do seu veículo seminovo? Então, pronto. Agora é só ir na Cical. A Cical Seminovos tem a solução com mais de 60 anos de experiência. Adquira seu veículo seminovo hoje mesmo com garantia. Pessoal, dá uma olhadinha no site cicalseminovosgo.com.br ou ligue 62 3607 7001 e faça a escolha certa. Nós vamos por intervalo comercial e voltamos já já. Voltamos com o programa Opinião em Debate, nesse último quarto bloco, com esses profissionais aqui que eu tive outra aula de comunicação, excelente, perfeita, e eles vão partir para as considerações finais acerca da comunicação, começando com o professor Carlos André. Desde já agradeço a sua presença, muito obrigada, e você contribuiu muito, tanto para os nossos telespectadores, quanto para o meu próprio crescimento. E eu só tenho a te agradecer, professor. Mônica, é recíproco. Parabéns pelo trabalho que você faz. Um abraço ao Rosenval. Uma alegria extraordinária estar aqui com os nossos colegas que realmente contribuíram tecnicamente para o nosso crescimento. Muito obrigado pela deferência. As últimas palavras que eu deixaria é o seguinte: mais do que a oratória, o ideal seria nos preocupar com escutatória, né, que é essa capacidade de escutar. Eu quero indicar uma obra do Marshall Rosenberg. Essa obra se chama Comunicação Não Violenta, e ele tem alguns princípios básicos que nós traduzimos da seguinte maneira: o processo de comunicação começa com a escuta ativa, e escutar não é só um ato fisiológico. Escutar é ouvir, mais entender, e entender está ligado à empatia, e só aí nós agimos. Então, você vai fazer uma reunião com alguém, mande a pauta para esse alguém. Há pessoas que terminam relacionamentos sem que o outro saiba que será aquele o assunto. Eu sempre falo aos empresários, sempre falo aos comunicadores: antes de fazer uma reunião, envie a pauta para que aquela pessoa seja preparadíssima para estabelecer a lógica da reunião, né? Então, eu penso que a escutatória, esse talvez seja o último conselho, digamos assim, que eu deixaria. A escutatória é o início de tudo. Se nós escutarmos bem, com eficiência, nós certamente teremos a oratória, como muito bem colocaram os nossos colegas professores, melhor. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer, muito obrigada mesmo, de coração. E obrigada por estar sempre agregando valores a nós, advogados, e à comunidade de forma geral. Muito obrigada, professor Carlos André. Obrigado. Professora Liliane, também, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, suas considerações, e também sempre agregando aí, né, na OAB, nos congressos, nas palestras, as suas considerações. Mônica, eu também agradeço o espaço, foi um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, e como consideração final eu deixo que você pare de subestimar o poder da comunicação. Quero também recomendar uma obra, eu adoro isso, esse pegar o gancho aqui de indicar as obras literárias, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Nós falamos muito sobre medo, nervosismo, timidez. Eu gostaria que você lesse essa obra e abraçasse quem você é. O que o senhor colocou no último bloco, professor Carlos André, foi incrível. Não adianta acharmos que comunicar é enquadrar em um padrão, com técnicas que todos nós nos comunicamos da mesma maneira. Então, use a comunicação como estratégia de posicionamento e muito mais do que uma habilidade para falar bem. Esse é o meu conselho, Mônica. Muito obrigada. Você sabe que você mora no meu coração. E
quero sempre que vocês estejam sempre presentes no nosso programa e junto comigo, caminhando também junto na comunicação. E, professor Leonardo, foi uma honra, um prazer te conhecer, saber, trazer o seu conhecimento aqui para nós e para os nossos telespectadores. É de uma grande valia, eu não tenho nem palavras para falar o quanto agregou para nós aqui. E as suas considerações finais? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, dividir conhecimento, passar conhecimento para o público lá fora, ensinar sobre a comunicação, que é de extrema importância. Hoje eu ouvi uma palestra a respeito da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela consegue simular quase tudo hoje. Só que existe uma coisa que ela nunca vai conseguir substituir. Comunicação é emoção, é emocional. Nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. Um grande comunicador sempre vai ter uma carga emocional muito forte. Vai emocionar o seu público, vai se emocionar. Então, a emoção é a chave para o sucesso de qualquer comunicação. Coloque sentimento nas suas palavras, porque você vai ver que tudo vai ser intimista, próximo do seu público e vai ter um resultado muito melhor. Então, emoção é a palavra do sucesso para a comunicação humana. Muito obrigada, professor. Pessoal, acabou muito rápido. Para mim, estaríamos aqui pelo menos mais umas 2 horas debatendo sobre esse assunto. Esse bloco ele teve o patrocínio da Intimice Cirurgia Íntima e Plástica, da cirurgiã plástica Renata Magalhães. Se você tem vontade de fazer uma plástica, tem vontade de mudar, procure a Renata Magalhães lá no Orion Business Center, na Avenida Portugal, sala B2002, no telefone 62 98135 9000 ou no 62 4141 6148. Pessoal, tenham uma ótima quinta-feira, uma boa noite de sono e fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.